Olá, meu nome é Viviane Góes Cavalcante, eu sou candidata ao cargo de professora da educação profissional e eu estou me candidatando ao eixo tecnológico de gestão e negócios. E eu vou abordar como tema da nossa aula de hoje, marketing. Então, dentro do processo de marketing, nós vimos alguns conceitos, turma, que já nos preparam para avançar, na compreensão de qual o papel do indivíduo e como que acontece o consumo desse indivíduo no meio que a gente vive. Nós vimos, por exemplo, que o marketing, por ser algo recente, ele já passou por transformações que foram induzidas pela própria mudança da sociedade. Nós partimos ali no pós-Segunda Guerra Mundial de um marketing que trabalhava voltado para o produto, posteriormente esteve voltado para o processo de venda e hoje a gente chama de era do marketing. E que também nós já percebemos, então, os estudiosos, os profissionais da área precisam estar sendo antenados, ao que o consumidor tem indicado que vai lhe atender melhor. E é o que a gente viu, o conceito de consumo baseado em uma situação, problema, que o indivíduo identifica e que ele vai ali buscar uma solução. E essa solução ela vai vir por meio da satisfação de um desejo, de uma necessidade. Então, eu quero trazer agora exemplos de vocês mesmos. O que vocês compraram mais recentemente que vocês poderiam relatar pra gente? E como foi feita essa escolha, desse item? Ah, certo. Então, você comprou um celular. Você comeu pizza ontem, ótimo. Então, vocês perceberam que dependendo do item que a gente compra, esse processo, ele é semelhante, mas ele não é igual, porque a nossa decisão de compra vai ter peso, vai ter, assim, exigências diferentes de acordo com o nível também de necessidade ou desejo daquele produto, vai nos atender, tá? Gostaria que vocês pudessem me ajudar. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma promoção de marketing, que muitas vezes é parte desse processo, porque nós estamos envolvidos em muitas delas no nosso dia a dia. Nós temos as mídias das redes sociais, a própria internet, nós temos as mídias veiculadas por meio dos canais de TV, de rádio, e mesmo, às vezes, ao nosso redor ali caminhando, a gente tem um outdoor, a gente tem um cartaz, uma placa, que indica pra gente produtos ou serviços que vão poder estar nos atendendo. Então, eu vou trazer para vocês um exemplo do McDonald's. Dos mesmos criadores do Big Mac e da batata frita mais amada do mundo, chegaram os deliciosos McCrisp Chicken, com peito de frango empanado, crocante por fora e muito suculento por dentro, servido em um novo pão do Mac. Delícia! Novos McCrisp Chicken, suculento, crocante, Mac. E aí viram como existe um envolvimento na forma que ele apresenta o produto? Ele vai buscar cativar, criar vínculo, estabelecer afinidades com o seu público, que nós já estudamos que existem perfis diferentes. O indivíduo ele vai ter um perfil de consumidor que difere ali, lembram? Pela idade, até mesmo geograficamente, pelo gênero, pelo seu poder aquisitivo. Então, todas essas coisas, elas estão envolvidas nesse processo. Mas hoje, o que a gente consegue entender do que é consumo? Vamos fazer uma atividade agora? Vai ser muito rápido. Eu vou entregar para vocês alguns post-its, tá? E vocês vão ter 1 minuto para colocar aqui em 1 ou 2 palavras o que vocês entendem por consumo. Isso chama-se brainstorm, uma chuva de ideias. Vamos lá. 1 minuto já distribuindo para vocês e vocês preenchendo. Consumo é quando eu tenho uma vontade e quero satisfazer essa vontade. Várias situações que de fato tem tudo a ver com o que a gente está falando. E eu gostaria de sintetizar isso nas palavras referência do nosso material de Andrade Bueno. Eles falam que consumo envolve todo esse processo e as atividades realizadas por um indivíduo desde as suas escolhas, seja para o seu uso ou para o descarte daquilo que ele está comprando.
Então, avançando, eu gostaria de trazer agora para vocês os papéis do consumidor. Então, o primeiro papel do consumidor, ele é bem intuitivo o nome, iniciador. Por vezes, esses papéis que eu vou estar elencando agora para vocês, ele vai estar sendo exercido pela mesma pessoa e por vezes não. A gente vai perceber isso no decorrer que a gente trouxer os conceitos. Então, o iniciador, ele é aquela pessoa que identifica a necessidade. É a pessoa que vai perceber que existe um problema que precisa ser solucionado, né, por meio da aquisição de um produto ou de um serviço. O próximo papel do consumidor é o que a gente está bem habituado atualmente, é o influenciador. Então, hoje, o influenciador, ele também pode ser um indivíduo alheio, né, ao consumidor em si. Ou ele pode ser uma propaganda, né, ele pode ser um daqueles cookies, né, de publicidade que aparece na nossa página quando a gente está pesquisando no Google, que às vezes a gente até se irrita com eles. Então, influenciadores são aqueles que vão influenciar. Às vezes é meu amigo que me faz uma referência, uma indicação de um produto, de um serviço. E ele vai influenciar na minha escolha. Tá? O terceiro papel é o papel do decisor. Então, o decisor, ele é quem diz o que, quando e onde comprar. Tá? E aí, nós vamos para o quarto papel desse consumidor, que é o de comprador. Então, o comprador é aquela pessoa que vai efetivar a operação compra, né? E que por vezes também é uma pessoa diferente dos demais, né? Então, quem de fato vai ao local, quem de fato acessa o site e efetiva a compra. O último papel que a gente tem dentro do processo de consumo é o papel de usuário. Então, o usuário é a pessoa que vai consumir, né, esse produto ou esse serviço que foi comprado, que por vezes não é a mesma pessoa do comprador, porque de repente é um presente ou de repente é um item para um familiar meu, não necessariamente presente, mas, por exemplo, a compra que eu faço por mês, né? Então não sou somente eu que vou consumir, que vou usar, né? E aí agora eu quero que vocês tragam comigo exemplos que vocês podem estar exercendo esses papéis. Mas para isso a gente vai fazer uma dinâmica rápida aqui em sala. Vamos dividir a turma. Tá? Esses grupos vão precisar ser de 5 pessoas. Caso não tenha, lembre-se que essas funções não necessariamente precisam ser feitas por pessoas distintas. Às vezes uma única pessoa pode exercer 1 ou 2 papéis desses ao mesmo tempo e por vezes até todos. Tá? Então dividam-se agora e escolham qual vai ser a circunstância, qual vai ser o item, qual vai ser a situação que vocês vão exemplificar esse processo de compra agora para nós. E vocês perceberam que no nosso dia a dia esse processo de consumo ele acontece diversas vezes. Uma dinâmica que às vezes a gente nem percebe porque já é algo natural, mas ele está ali, né? E o que o estudioso, o que o profissional da área faz é identificar dentro desse processo como que ele pode trazer a oferta e demanda para aquilo que é favorável para o negócio dele, bem como o consumidor para aquilo que é vantajoso para que ele adquira. E os dois estão buscando ser favorecidos dentro desse processo. Então, turma, nós já vimos aqui vários conceitos hoje e eu gostaria de revisar com vocês e nós vamos usar uma forma bem simples aqui, para depois não dizendo que eu estou sendo injusta. Então, eu trouxe aqui 2 dados para a gente e eu vou sortear um número para que possa responder uma pergunta para nós. Então, o primeiro número foi 15. Então, Maria, o que você pode resumir para a gente do que você entendeu sobre o conceito de consumo? Muito bem, turma, eu gostei muito, né? Mais uma vez, a contribuição de vocês foi muito importante e eu acredito que ficou, né, assim, ficou de uma forma simples quando vocês trazem as próprias palavras de vocês esses conceitos que a gente trabalhou hoje. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, eu tô aqui, a gente já tem alguns minutos, tá? Vou fazer aqui o registro da nossa chamada. E eu gostei muito das ensinações de vocês, foram objetivas e nos ajudaram a gravar, né, a absorver melhor esses conceitos que a gente trabalhou hoje. Obrigada!